Boa tarde a todos. Imagino que a maioria de vocês já estejam sabendo que nessa sexta-feira provavelmente será votada uma ADI dentro do Supremo Tribunal Federal que visa descriminalizar, o aborto às grávidas com Zika vírus. E de modo especial gostaria de partilhar com vocês um pouco do que penso sobre isso, não tanto no sentido de convencer, mas no sentido de deixar explícito a minha opinião, como brasileiro, como cidadão, como alguém que a Constituição também protege. É função do STF, de certa forma, proteger a Constituição. E todos aqueles que estão debaixo dela, que têm direitos debaixo dela, devem ser legitimamente protegidos. E nesse sentido é que defendo que a vida ela tem o seu valor desde a sua concepção até a sua morte natural. Então, de um modo especial, tentemos imaginar que esses bebês que são diagnosticados que foram contaminados pelo Zika vírus, é fácil de observar que nos estudos se coloca como uma possibilidade, um possível desenvolvimento precário do cérebro. E isso não é uma certeza. E mesmo que fosse uma certeza, é possível encontrar muitos casos de bebês que nasceram, e que podemos encontrar também dentro do próprio SUS, do Sistema de Saúde Brasileiro, no próprio site do governo federal, na sua página de saúde, é possível encontrar formas de orientar as mulheres que têm bebês com microcefalia para que levem essas crianças para acompanhamento logo nos primeiros anos de vida, para que sejam estimuladas de uma maneira diferente. Então, já existe hoje toda uma atenção, todo um cuidado que privilegia dar boas condições de vida ao invés de ter que tirá-la. Então, por que é que estamos andando na contramão nesse sentido? Se já existem modos muito claros e eficazes de se ter um tratamento, de se ter um cuidado em relação a isso. Vejo que muitas vezes as pessoas buscam justificar a necessidade desse aborto por conta realmente dos prejuízos que causariam para a mãe, os sofrimentos que trariam para ela ao longo da vida. Mas veja que eu acho que a vida ela precisa ser observada como uma luta contínua, diante de todas as pessoas. Não é somente a mãe que luta, mas o próprio bebê, ele luta já desde os primeiros momentos na sua vida, quando o pulmão dele ali pela primeira vez recebe ar, aquilo lhe dói e faz com que ele chore, já é uma luta, uma dor que ele passa inicialmente para poder ter acesso ali àquele oxigênio que vai dar para ele condições de respirar e dar os primeiros passos na vida. É uma luta constante, sabe? Então, não somente da mãe, mas também da criança. Então, não dá para imaginar que talvez uns tenham mais direito de lutar do que outros. O sofrimento, ele entra na nossa vida não exatamente como o fim da nossa existência, mas como uma parte fundamental para que a gente possa aprender a abrir mão de algumas coisas e poder dar outras, sabe? É dolorido todo o passo em que a gente tenta retirar algo de nós para podermos dar para alguém. Então, faz parte da vida esse sofrimento, essa luta constante, E essa vida também que nasce pelo fato de imaginarmos que não vai ter a capacidade cerebral desenvolvida inteiramente, se trata ainda de uma vida que transmite alegria, uma vida que transmite responsabilidade. Se vocês tiverem curiosidade de entrar na internet e procurar um blog chamado Microhistórias, microhistorias.wix, é um conjunto de mulheres, envolvidas no meio acadêmico, a maioria delas da área de antropologia da Universidade de Brasília, e elas fizeram um trabalho em Pernambuco em que acompanha a vida de mulheres que são mães de bebês com microcefalia e de pessoas que cuidam desses bebês. E é interessante você ver um diálogo que ele é um tanto quanto balanceado, pessoas que mostram que sofrem bastante, mas a maioria dos diálogos você vê pessoas encantadas com a vida. Algumas delas dizem assim: foi o meu filho que me ensinou a falar,
Com ele eu aprendi a ir atrás, com ele eu aprendi a importância de exigir as coisas pelos outros. Por meio dele eu aprendi realmente a importância de exigir algo que é bem para o próximo, né? Então são inúmeras as expressões baseadas na experiência de quão é alegre, né, a presença de uma criança apesar das dificuldades. Então vejam que em cima de uma hipótese, né, da possibilidade de ter um desenvolvimento precário do cérebro, e em cima da possibilidade dessa vida vir a trazer sofrimento para alguém, ou seja, possibilidades em cima de possibilidades, a gente acaba tomando uma decisão precipitada. Então, venho no sentido de dizer que a vida ela tem um valor único, né? Realmente não passo por nenhum tipo de experiência como essa, não fez até então parte da minha vida, mas busco cultivar dentro de mim esse pensamento, né, da possibilidade de enxergar, apesar dos defeitos, das dificuldades, dos sofrimentos, essa grande expressão de alegria que a vida traz para as nossas vidas. Então, me expresso de maneira contrária à aprovação dessa daí, no sentido de realmente defender isso que é próprio, esse desejo, esse direito de cada ser vivo de nascer naturalmente e de morrer naturalmente. Pode ser que algumas dessas vidas, por falta de condições físicas mesmo, venham a morrer, né? Assim como tantos bebês dentro do ventre da sua mãe, com a saúde excepcional, por alguma situação própria da mãe ou dificuldade de manter a gravidez, vem acabar acontecendo um aborto espontâneo, né? Nós não temos controle dessas possibilidades da vida. Então, de modo claro, o que eu quero expressar para vocês é que possamos dar uma confiança a essa vida que quer nascer, essa vida que quer lutar, essa vida que quer tentar, essa vida que quer enfrentar também as dificuldades. E eu digo aqui um querer que não se expressa exatamente no nosso mesmo nível de consciência, mas de algo que é muito natural do homem, né, que está a todo instante, a todo momento, querendo buscar, desenvolver-se, crescer, né, buscando ali dentro do momento, enquanto está na gestação, de consumir aqueles alimentos dados pela mãe e de realmente buscar um momento inicial no nascimento, um instante de vida que realmente dê um significado. Então, a vida ela merece esse direito, né, de ser vivida, independente das dificuldades que podem ser apresentadas, independente das tendências defeituosas que podemos apresentar. Então, fica aqui minha opinião como brasileiro, como cidadão. Acredito que não é uma decisão que realmente favorece a Constituição, na verdade de forma alguma, porque esse direito inviolável da vida passa diante de suposições, de hipóteses, de possibilidade a ser questionado, né? Então acredito que não seja, na verdade não é uma maneira autêntica de defender a vida e muito menos a nossa Constituição. Então deixo aqui a minha opinião, não tenho a pretensão de convencer ninguém e espero que cada um de nós, brasileiros, possamos também nos manifestar nesse sentido. Afinal de contas, por mais que seja uma instância que esteja bem acima das nossas capacidades, o STF ele também presta um serviço ao povo. Então, a maioria de nós brasileiros é contra o aborto, em qualquer que seja a situação. Então, convido vocês a também se expressarem nesse sentido. Tá certo? Muito obrigado.